Amores, meu abraço, recheado de gratidão, de amor, de carinho. Bom estar aqui por tudo o que esta cidade, esta casa e esta família espiritual me oferece. No auge dos seus programas, o Faustão, nos tempos de Globo, repetia sempre uma frase que eu particularmente amo muito e adoto. Dizia ele: gratidão é coisa séria. Gratidão é coisa séria. Que Jesus nos abençoe sempre. Estamos no capítulo 22 do Evangelho, cujo título é: Não separeis o que Deus juntou. Dos menores capítulos do Evangelho, se não o menor, com dois temas. O primeiro, abordado na semana passada, creio, indissolubilidade do casamento. E hoje, o tema divórcio. Não tenho certeza da programação, mas creio que já na semana que vem adentramos no capítulo 23. Estranha moral. Hoje vamos refletir por alguns minutos sobre este tema divórcio. Um tema que pode parecer, a princípio, difícil de abordado. Não direi que seja fácil, mas espero trazer de maneira suave este tema espinhoso. E antecipo que não serei conclusivo. Não é possível trazer receitas prontas, acabadas, definitivas. Vejamos algumas premissas que são também algumas dificuldades. Falando em números redondos, arredondados, nós temos 200 países no planeta Terra. 200 grandes famílias humanas. Algumas destas famílias, como a China, Índia, com mais de 1 bilhão de integrantes, componentes, habitantes. 200 famílias. Culturas diferentes. Algumas culturas diametralmente opostas. Estranhas algumas, a nosso ver. 8 bilhões de encarnados, sem rigor estatístico. 8 bilhões de espíritos
diferentes. Não existem dois espíritos rigorosamente iguais no universo. Não os temos, pois, iguais na Terra. Idades biológicas, nesta encarnação, diferentes. Histórico, multimilenário, individual, único, irrepetível. Quais as minhas experiências de outras reencarnações? Quais as nossas conquistas culturais, emocionais, psicológicas, espirituais? Quantos tipos psicológicos, quantos tipos de personalidades, quantos valores nos quais uns acreditam, prezam, defendem e outros não. E, sobretudo, nos anos mais recentes, acrescente-se uma outra dificuldade: tipos sexuais. Não podemos mais falar somente em homem e mulher. Fica a sugestão para que vocês pesquisem a respeito. Mas, numa das pesquisas que fiz, já se fala em mais de 40 tipos sexuais. Outros pesquisadores, mais modestos, falam em mais de 30 tipos sexuais. Nós, que temos a anatomia e a sexualidade definida como homem e mulher, podemos dizer que aqui, e peço compreensão, não existe um homem que seja 100% homem. E não existe uma mulher que seja 100% mulher. Não me pejo em afirmar que tenho alguma coisa da mulher. E você, mulher, não se aveste se porventura tiver algum traço masculino. Não sei se está disponível isto na internet, no Google, mas quando o ser está se formando na intimidade uterina, se será homem ou mulher, eu já tive a oportunidade de assistir isto em congressos médicos espíritas, a mudança é de um pequeno detalhe. E como o tema é complexo e precisamos ter coragem para abordar, num estágio primário, a genitália masculina e feminina não está definida. Tanto pode enveredar para um sentido como para outro. E é tão sutil, tão delicado, tão complexo, isto trazido por médicos espíritas. O casal passa a desejar, por exemplo, um filho. E o espírito que está vindo está se preparando para vir numa anatomia feminina. A depender
da ascendência emocional dos pais, o espírito pode modificar a sua estrutura orgânica e vir com o sexo invertido, para não desagradar os pais, para não frustrar a expectativa dos pais. Então, não sejamos nem a favor do divórcio e nem contra. Vamos refletir, vamos estudar. Porque antes do divórcio, óbvio, vem o casamento. E a pergunta, com fundamento na doutrina espírita: todos os que reencarnam e que se casam, tinham na programação o casamento? Não se tem certeza sobre isto. E quem estudou o ano passado o livro Os Mensageiros, de André Luiz e Chico, o segundo livro da série, e quem não teve oportunidade, sempre é tempo, estude lá. Nos primeiros capítulos, a história de um médium que veio com o compromisso de não se casar. Mas aqui envolveu-se afetivamente, sexualmente com uma jovem de nível moral, espiritual inferior a ele, e ele se perdeu no traçado reencarnatório, casou e comprometeu toda a programação estabelecida no mundo espiritual antes da reencarnação. Nós sabemos que duas pessoas não se encontram por acaso. Há razões profundas para que duas pessoas se aproximem, mas daí a afirmar de maneira formal, definitiva, que somente por isso precisam casar, acreditem, há casamentos acidentais, como há uma série de situações não previstas antes da reencarnação. Não sei agora dizer quem foi o expositor da semana passada, mas consta aqui do tópico indissolubilidade do casamento, no item 2. Imutável só há o que vem de Deus. Imutável só há o que vem de Deus. Quer dizer, tudo o que é de natureza humana é mutável. Existe, amores, algo que afeta a todos nós, a impermanência de tudo o que se refere à vida na Terra. É uma lei, a lei da mudança, a lei da impermanência. Vamos seguindo nos apontamentos. Outra dificuldade, explicitando melhor os tipos psicológicos de personalidade, dá-se o seguinte, e estou afirmando: eu amo, tu amas, nós amamos. Não existe criatura destituída de amor.
fora do amor. Nós somos filhos do amor. Ocorre que no estágio evolutivo em que nos encontramos, e estou afirmando outra vez, eu amo, mas sou orgulhoso. Eu amo, mas sou egoísta. Eu amo, mas sou vaidoso. Eu amo, mas sou estressado. Eu amo, mas sou ansioso. Eu amo, vou compor um decálogo. Eu amo, mas sou inquieto. Eu amo, mas tenho meus medos. Eu amo, mas tenho as minhas inseguranças. Eu amo, mas tenho o meu grau de impermanência. Eu amo, mas tenho um nível de inconstância. Para ficar em 10 deficiências morais. Porque são milhares. Não falei da impaciência, não falei da cólera, não falei da intolerância, não falei da mágoa, não falei da raiva, não falei da hostilidade reprimida. É o bastante. Então, quando nós vamos para um relacionamento conjugal ou não, pode ser um relacionamento fraterno, pode ser um relacionamento entre companheiros dentro de uma casa espírita. Se esta casa espírita for assemelhada à nossa casa espírita de Oswaldo Cruz, nós temos aqui algumas dificuldades intestinas, internas. Por quê? Eu amo o grupo, continuo afirmando, mas eu sou meio mandão. Eu sou meio autoritário. Eu não sou tão democrático assim. Eu amo a equipe, mas eu sou soberbo. Eu amo a equipe, mas eu não tenho a capacidade de ouvir o outro, de aceitar o outro, de respeitar o outro, de compreender o outro, de entender o outro. Estamos falando de relacionamentos. E isto aplica-se ao casamento. Então é possível que ao longo de um relacionamento entre duas pessoas, personalidades diferentes, psicologias diferentes, valores diferentes, histórias diferentes, conflitos internos diferentes, é possível que o amor que A e B experimentam um pelo outro não seja o suficiente para sobrepor-se a todas as dificuldades que vão surgindo. Dificuldades que vão surgindo, nem sempre superadas pelas nossas dificuldades, e o divórcio, ou a separação, a mudança de um centro espírita, a mudança de religião, de cidade, de bairro, de profissão, se faça necessária. Então, nós temos que ter a mente aberta para todas estas dificuldades que, se não são as nossas, não generalizando agora, seguramente são as minhas.
para que possamos entender. Então, o divórcio pode, em algum momento, surgir como uma alternativa, como uma necessidade. É o ideal? Não sei. Eu disse que não seria conclusivo. O melhor é continuar casados? Não sei. E se nós evocarmos o brocardo jurídico, que cada caso é um caso. Então, nós não podemos estabelecer regras fechadas, definitivas. Estamos em um planeta de expiação e de provas. Qual a nossa capacidade de suportar, resistir a uma expiação? Por quanto tempo? Qual a nossa capacidade de suportar uma prova? Então, nós temos que, ao abordar o tema família, como de resto todos os demais temas, enchermos-nos de compaixão, piedade, compreensão, respeito, empatia. Colocarmos-nos no lugar do outro. Ah, se eu fosse você, sim, mas eu não sou você. Ou você, falando para mim, se eu fosse você, sim, mas você é outro ser. É outro ser. E é por isso, queridos, por 32 anos, dentro de um gabinete forense, quase todos sabem, ou todos sabem, e atendendo milhares, e põe milhares nisto, direi centenas de milhares de pessoas, de situações. E também no atendimento fraterno das casas espíritas, atividade que eu faço até hoje, amo fazer. E se eu fosse trazer experiências, passaríamos esse restinho de encarnação, só trazendo relatos. Vou compartilhar um com vocês. Na década de 80, penso vaidosamente que eu sou o primeiro a lidar nesta encarnação com uma experiência feliz de trisal, casamento a 3. Na década de 80, quando não se falava em divórcio com a naturalidade de agora, quando não se falava na relação a 3 como agora, quando não se falava da homossexualidade como agora, cercado de respeito, de compreensão, de acolhimento, cada um é cada um. Eu fiquei sabendo que um rapaz, era ainda rapaz, tinha 2 esposas, morando na mesma casa. E o moralista aqui, em nome da moral, da ética, resolvi botar o bedelho. Chamei os 3 no gabinete, isso há 40 anos, amores. E falei, olha, um escândalo.
a vila onde vocês moram está chocada. Vocês três, vocês vão ter que separar. Como se eu tivesse tal poder, como se eu tivesse tal autoridade. E a esposa, a primeira, com quem o rapaz estava casado, legalmente, nem tudo que é legal é moral. Ela me disse: eu fiquei muito doente, imprestável como mulher, e reconheço que o meu marido jovem não pode, por toda uma vida, renunciar à realização sexual. Ele precisa de uma companheira, ele precisa viver a vida sexual dele. E na minha imprestabilidade, eu disse a ele que ele estava no direito de procurar outra. E que eu aceitaria que esta outra viesse morar conosco. Eu continuaria sendo a parceira em tudo que eu pudesse. E ele teria na outra amiga, companheira, mas também aquela que haveria de satisfazê-lo. Eu disse: não, isso não pode, é ilegal, adultério, bigamia. E ela disse: se o senhor insistir, eu vou praticar suicídio. Isso é problema nosso. Nós estamos felizes assim. O senhor não tem o direito de interferir. Eu vou praticar suicídio. Verdade ou não, eu não quis pagar para ver. Eu não podia ficar responsável por conta de uma lei humana, que é válida, respeitável. Está aí, Kardec fala isto, está aqui para regular. A lei civil tem por fim regular os interesses das famílias, interesses que variam segundo os costumes e as necessidades locais. E eu me rendi e deixei-os ir. Que Deus os abençoasse. E eu os abençoei. Embora a minha bênção não valesse muita coisa, mas é sempre um pensamento bom. Bem, outro caso para encerrar. O casal se separou. Passado um mês, a mulher, premida por algumas circunstâncias, deliberou procurar o marido, ex-marido, e propor a reconciliação. Reconciliaram-se. Na noite da reconciliação, ele a matou, com mais de uma dezena de facadas. Puxa, que ruim! Divorciaram-se? Não sei. Reconciliaram-se? Puxa, que coisa boa! Não sei. Quem sabe?
quem tem certeza? Um relacionamento é feito de pontos de contato. A vida a dois é feita de encontros que se consolidam com o tempo. Mas existem duas coisas: a construção e a desconstrução. Para que a construção não avance no rumo da desconstrução, vem um outro requisito essencial, que é a manutenção, o investimento no vínculo. Então, duas pessoas começam no primeiro olhar, numa primeira aproximação, e ao longo do tempo vão construindo pontos de contatos. Quanto mais pontos de contato, melhor. Ou, se quiserem outra expressão, quanto mais intimidades, não me refiro a sexual somente, coloquei no plural, quanto mais intimidades, querem outras palavras, quanto mais parcerias, quanto mais cumplicidades, mais amálgamas, mais elos, mais ligação, mais estreitamento do vínculo. Mas é possível que ao longo do tempo, ele ou ela não invista ou não invistam na manutenção do vínculo. Para de investir, a poupança estaciona. Decresce o valor, esfria. E nós vamos desconstruindo. É por isto, e vocês sabem, por experiência pessoal, ou por experiência da vida, que a pior das solidões, ou da solidão, é a solidão a dois. Ele, ela, ou ela e ela, ou ele e ele, dentro da abertura hoje, não se abrem, vão se tornando desconhecidos, não conversam, não dialogam, se tornando dois estranhos, dois indiferentes dentro da mesma casa. Então, nós precisamos estudar esse tema sempre à luz do Evangelho. Claro que estabelecido um contrato, estabelecida uma relação, um casamento, espera-se que as pessoas invistam nesta relação, alimentando esta relação, para que ela permaneça viva, pulsante, motivadora. Mas para isto, há necessidade que os dois queiram, de que os dois façam. Porque amar, diz-nos Jesus, é fazer. Faça a outrem tudo o que queres que outrem te faça. E não faça a outrem o que não queres que outrem te faça. É por isso que Jesus não era contra o divórcio, porque na terra nada é para sempre.
E por isso a doutrina espírita não é contra o divórcio. Porque pode surgir situações em que o divórcio surja como uma necessidade imperiosa ou não, não é possível julgar. Para terminar, o que nós devemos uns aos outros não é vínculo civil, não é contrato civil. O que devemos uns aos outros, em verdade, é amor. Eu devo aos companheiros, à equipe, amor. Eu devo ao meu sócio na empresa amor, respeito e tudo que o amor suscita. Eu devo ao cônjuge amor. Então, o vínculo civil, pura e simplesmente, não resolve a questão. Espero que você perca o sono e reflita sobre isto da meia-noite às 4. Depois dorme um pouco para levantar às 7 da manhã. Um abraço grande, muita paz.